Hoje a gente vai atualizar nossa análise sobre o fundo Arca Grão, aquele fundo de previdência do Primo Rico que a gente já mencionou por aqui. Eu vou pedir já para o Caio colocar até o primeiro vídeo que a gente fez, que assim que ele foi lançado, e muita gente falou, faz outro vídeo agora que o fundo já tem mais de 2 anos e tal. Bom, vamos ver como ele tem se saído, se é uma boa opção, né? Vamos detalhar a carteira atual, falar sobre as taxas e comparar com outras opções do mercado. E no final tem um convite especial para fazer para vocês. Então fica até o final. Bora lá. Antes de a gente mergulhar no fundo, é importante entender quem está por trás dele, né? A Grão Investimentos é a gestora responsável pela Arca Grão, né? Fundada pelo Thiago Nigro e o Primo Rico, né? A Grão faz parte do Grupo Primo e tem como missão oferecer fundos de investimentos e previdência privada acessíveis e eficientes para quem busca construir patrimônio a longo prazo. Eu sou um dos professores da MBA da Asset Allocation, que é um projeto também do Grupo Primo, né? Que já formou milhares de pessoas no mercado financeiro e sei da seriedade da galera lá, e em menos de 2 anos os fundos da Grão atraíram investidores com a estratégia Arca, alcançando aí mais de 1 bilhão em ativos sob gestão. Relembrando aqui, gente, o fundo Arca Grão, ele foi lançado em setembro de 2022, né? O fundo Arca Grão segue a metodologia Arca, né? Que significa A, ações brasileiras, o R, real estate, né? Fundos imobiliários, C, caixa, né? Renda fixa, A, ativos internacionais. Essa estratégia, ela tem a ideia de diversificar os investimentos em diferentes classes de ativos para equilibrar o risco e retorno ao longo do tempo. Vamos ver o desempenho até agora, tá? Desde o seu lançamento, o fundo apresentou um retorno de aproximadamente 33%, o que representa cerca de 103% do CDI, ou seja, ele conseguiu superar o CDI, mas com uma margem muito pequenininha, né? Interessante notar que no período inicial, né, de setembro de 2022 até novembro de 2023, o fundo ficou atrás do CDI. Foi só depois desse período que ele conseguiu ultrapassar, e a volatilidade do fundo está em quase 5% desde o início, né? Indicando uma estabilidade razoável. Será que o fundo está se saindo bem com uma volatilidade de 5% e um retorno, até agora pelo menos, né, de 103% do CDI? Porque quando você assume um risco maior, em tese seria plausível conseguir um retorno substancialmente maior também, maior que o CDI, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você está numa corrida de carro, o CDI é como um carro confiável, tipo um Corolla, né? Ele não é o mais rápido da pista, mas mantém um ritmo constante, né? Não tem susto e chega ao destino, teoricamente, com segurança. Agora, investir em um fundo com volatilidade maior é como se você fosse dirigir uma Ferrari. O motor é potente, você tem a chance de ultrapassar os concorrentes e chegar muito mais rápido, mas se você corre mais, espera-se que você cruze a linha de chegada bem à frente do Corolla. Você concorda comigo? O problema é que no caso do fundo Arca Grão, essa Ferrari parece que está acelerando, mas sem se distanciar muito do Corolla. Com uma volatilidade de 5%, era de se esperar sim que o retorno fosse bem superior ao CDI, mas até agora ele só conseguiu 103% do CDI, ou seja, superou por pouco. E aí vem a questão, será que vale a pena assumir um risco maior, com mais oscilações, se no fim das contas você está só alguns metros à frente do carro mais seguro da corrida? Você está entendendo? Tudo bem que o fundo ainda é relativamente novo, mas para fundos de multimercados desse nível, na carteira Z a gente já considera aí um prazo razoável avaliar a partir de 2 anos, né? Bom, vamos continuar, né? Vamos ver a composição atual da carteira, como que o fundo está alocando seus recursos atualmente. Bom, se você avaliar aqui no site do Mais Retorno, a última atualização que a gente vê aparece de janeiro de 2025. Em tese, os fundos só têm a obrigação de colocar, né, perante a CVM com 6 meses, né, o delay de 6 meses, mas eles colocaram aqui. Então a gente consegue ver uma diversidade muito grande de fundos, né? O S&P 500, né, que é a parte internacional da carteira ali, com 11%, e vários fundos aqui. A gente vê crédito privado, Arx Denali, Sparta Previdência, fundo de ação aqui, Real Investor sempre Prev Master, Icatu Vanguarda, Soberano, Absolute Atenas, JGP, outro da Absolute, Guepardo Institucional, Quineia, Oceana, SPX, Ibiúna, Alaska, Risa Lotus, Santander, que é Cash, né, que é Caixa, Forpus, Organon, Encore, Icatu. Inicialmente você olha aqui e você fala, caramba, em 40 fundos aqui, me parece um pouco exagerada essa alocação da Arca, né? Fundo imobiliário tem alguns aqui, eu acho que em fundo imobiliário nem
nem tem tanta variedade assim, mas em fundos de investimentos, eu acredito que seja um catupilhão de fundos. Será que faz sentido? Porque quando você investe em muitos fundos, né, ou em muitos ativos, você acaba ficando na média. Talvez por isso que ele esteja ali praticamente em linha com o CDI, não esteja gerando um retorno adicional. Será? Parece. Um ponto importante a considerar são as taxas, gente. O Fundo Arcagrão cobra uma taxa de administração de 0,59% ao ano. É considerada competitiva no mercado de previdência e eles dizem que esse é um grande diferencial, uma taxa baixa, etc. Olha, mas cuidado que o fundo investe em outros fundos, sendo um fundo de fundos, um FOF, né? E aí existem também as taxas dos fundos nos quais ele investe, né? Que podem sim impactar o custo total para o investidor. Você precisa estar atento a esses detalhes ao avaliar a rentabilidade líquida do investimento, porque as taxas até voltam para a estrutura do fundo, só que quando se fala aí de fundo imobiliário, por exemplo, do índice americano, não tem taxa para voltar, então você acaba tendo um custo maior, sim. Olha, para a gente ter, gente, uma perspectiva melhor, vamos comparar o Arcagrão aqui com outro fundo de previdência que a gente analisa na carteira Z. Porque se a gente considerar com fundos de bancões, por exemplo, com certeza ele vai ser um diferencial grande, vai estar melhor do que mais de 90% dos fundos de bancões. Agora vamos ver os fundos que a gente avalia na carteira Z e recomenda, né? Esse fundo tem como benchmark o CDI e uma estratégia é um pouco diferente, mas a comparação é válida aqui para o nosso propósito desse vídeo. No período comum de existência, esse outro fundo que a gente recomenda, eu tampei o nome aqui como é uma recomendação da carteira Z, nem respeito aos assinantes, mas só para a gente entender o racional do estudo aqui. Equivale a 38% no mesmo período da equivalência entre os fundos em que existem, a o que representa 119% do CDI, comparado aos 103% do CDI do fundo Arcagrão, né? A gente vê que o fundo recomendado, um deles, né, teve os fundos que a gente recomenda que renderam até mais do que isso. Agora eu comparei um que é relativamente parecido. Inclusive, lá no primeiro vídeo que a gente falou do Arcagrão, que eu pedi para o Caio botar na tela aqui, eu comentei de um fundo também que seguiu uma estratégia parecida, mas com retorno consideravelmente maior também. Um fundo um pouco mais volátil, esse aqui é mais conservador ainda. Mas o risco desse fundo, Zatá, você deu o exemplo aí do Corolla e da Ferrari, desse fundo que rendeu 119 do CDI, qual o risco? Bom, vamos olhar no gráfico aqui. Quando a gente olha para a volatilidade dos fundos Arcagrão e do fundo da carteira Z, a gente vê que nos últimos 12 meses, o fundo Arcagrão tem uma volatilidade de 4,58%, o fundo recomendado 2,15%, ou seja, metade da volatilidade. Desde o início, o Arcagrão apresenta 5,10% de volatilidade, né, de dispersão, como se fosse a Ferrari, né? E o fundo, o Corolla, 1,54%, consideravelmente menor, né? Mais de 3 vezes menor. Se a gente olha o índice de Sharpe, que é a relação risco-retorno, né? Quanto que um fundo correu de risco para alcançar determinado retorno. Quanto maior esse númerozinho aqui, quer dizer que melhor ele usou o risco dele, né, a volatilidade dele, para alcançar determinado retorno. Acima de 1 significa um excelente fundo. Ele teve um índice de Sharpe de 1,70 a 0,07 do Arcagrão. E aqui, se a gente olha no eixo risco-retorno dos fundos também, o eixo do retorno, você vê o CDI, né, esse primeiro aqui azulzinho, e quando você olha aqui, o verdinho aqui no canto inferior direito, você vê que é o fundo Arcagrão Previdência, que tem um risco substancialmente maior por um retorno não tão alto, porque esse eixo vertical é o eixo do retorno. Quando você olha o fundo recomendado, ele já tem um retorno muito maior com um risco menor, entendeu? Então é por aí que a gente avalia um fundo. É claro que para esse vídeo a gente não está usando aí janelas rolantes, que é o que fazemos na carteira Z para refinar a análise, né? Que é pegar quanto todos os investidores que entraram no fundo tiveram de retorno. Aqui nesse vídeo é para a gente mais ter uma noção dos resultados nesse período de coexistência entre os fundos. Bom, mas mesmo falando isso, talvez você pense assim, poxa, 103% do CDI para 119%, mesmo tendo um risco menor para o fundo da carteira Z, não é tanta diferença assim, já tá tranquilo. Bom, pode parecer que não é tão grande, mas no longo prazo, isso pode sim fazer uma grande diferença por causa dos juros compostos, né? Por exemplo, se você tivesse investido R$10 mil em 1994, desde o início do Plano Real, em um fundo que rende 103% do CDI, hoje você teria cerca de R$1 milhão.
mais. Já em um fundo que rende 119% do CDI, esse valor seria mais de 2 milhões de reais. Mais que o dobro, graças ao efeito dos juros compostos ao longo do tempo, esse efeito exponencial. Bom, gente, o resumo é que o fundo Arcagrão não é uma opção ruim, ele conseguiu superar o CDI, algo que muitos fundos de previdência dos grandes bancos, principalmente, não conseguem, e até outros, né? E ele cobra taxas justas, apesar de estarem acumuladas com os fundos investidos no portfólio. Mas existem outras opções no mercado com desempenhos superiores e com riscos menores. Antes de investir, é fundamental pesquisar e comparar as opções disponíveis, considerando o seu perfil de investidor e objetivos. E lembre-se sempre de que pequenas diferenças de rendimento podem resultar em grandes diferenças no futuro, graças aos juros compostos. Não quer dizer que o fundo Arcagrão vai continuar rendendo, na média, 103% do CDI ao longo do tempo. Obviamente, ele pode ter um retorno substancialmente maior, nem que o fundo recomendado pela carteira Z continue dando, na média, 119% do CDI, mas retorno passado, apesar de não ser garantia de retornos futuros, é um indicativo, sim, que a gente pode se basear. É a única coisa que a gente pode se basear. Afinal, se a gente vai contratar um atacante para o nosso time, a gente vai querer saber quantos gols ele fez no campeonato passado, nos últimos 2, 3, 4 anos. A gente não vai contratar no escuro. Todo mundo só tem os dados passados para conseguir avaliar alguma coisa no futuro. E agora eu tenho um convite especial para fazer para você. Em breve, a gente vai realizar um encontro exclusivo na Carteira Z, onde eu vou compartilhar como eu alcancei a minha liberdade financeira. Eu era funcionário público federal, minha esposa também. Eu saí e tirei ela também do trabalho para cuidar do nosso filho, do Zatarzinho, né? Eu vou te ensinar também como você pode trilhar esse caminho. Vou falar o passo a passo de como a gente fez. E para participar desse encontro secreto, eu estou disponibilizando um link para o nosso grupo no WhatsApp. Lá você vai receber todas as informações em primeira mão. Não perde essa oportunidade única de transformar a sua vida financeira. Eu vou deixar o link aqui do grupo na descrição desse vídeo para você saber mais. O encontro vai ser no dia 11 de março. Se você gostou do vídeo, gente, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação dos próximos conteúdos, beleza? Um abraço e até a próxima.